Oi, gente. Então, hoje eu vou iniciar o nosso primeiro encontro astrológico. Eu fiz uma pequena introdução explicando mais ou menos o que é astrologia. Eu comecei falando de 4 temas. E esses 4 temas, o primeiro foi a astrologia que é geocêntrica, né? Então eu vou explicar como é que isso acontece. Falei um pouco da eclíptica, o que é, e falei também da precessão dos equinócios, ou o grande ano. E também falei de entendendo o mapa, como se entende o mapa ali, né? Para as pessoas começarem a se familiarizar com a leitura de um mapa, como é que se lê, os nomes, tudo direitinho. Então, assim, a gente já vai começar, já é a primeira aula, que é só para dizer um oi. Em alguns vídeos eu vou aparecer pouco, em outros eu vou aparecer mais. E o tempo do vídeo, como ficou um vídeo um pouco grande, eu fiz o seguinte, eu marquei aqui embaixo nos comentários, eu marquei o horário para cada tema. Então é só ir lá no comentário e clicar no tempo que tem lá, tá? Que vai estar descrito direitinho o que é. E aí vocês clicam e já vai direto pro assunto que é falado. Então o YouTube ele traz esse recurso, né? Para a pessoa não ter que ficar procurando no YouTube. Então é uma ferramenta que facilita e eu vou usar para vocês poderem encontrar. Mas os vídeos que eu vou fazer vão ser um pouco menores, tá? Eu vou tentar diminuir o tamanho dos vídeos. Eu quis, na verdade, fazer desse vídeo 4, mas aí depois eu falei, não, deixa eu fazer essa grande introdução mesmo da astrologia e depois eu vou fazendo os 4 vídeos. Eu andei pensando em como montar o nosso encontro astrológico e decidi que eu vou falar de 3 coisas ao mesmo tempo, mas dividido em etapas. Então eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser. Primeiro eu vou falar do signo, da casa e do planeta. Por exemplo, no nosso próximo encontro eu vou falar sobre o signo de Áries, vou falar sobre a casa 1, que é a casa que é referente ao signo de Áries, e vou falar sobre o planeta Marte. Mas isso tudo vai ser como se fosse um pacotinho, né? Para a semana que eu for fazer a aula, né, que eu for fazer o nosso encontro, eu vou falar desses 3, eu vou dividir o vídeo em 3 etapas. Então, eu vou falar no primeiro vídeo da semana, eu vou falar sobre o signo de Áries. No segundo vídeo, eu vou falar sobre a casa de Áries. E o terceiro vídeo, eu vou falar sobre o planeta Marte, que está tudo conectado. Esses 3 estão interligados. Então eu acho que vai facilitar. Aí no segundo encontro eu vou falar sobre Touro, o signo de Touro, a segunda casa e o planeta Vênus. Vocês estão entendendo como é que vai ser? E no terceiro encontro eu vou falar sobre o signo de Gêmeos, a terceira casa e Mercúrio, o planeta. E assim vai, até completar o zodíaco, tá bom? Então nessa primeira etapa eu já vou deixar esquematizado dessa forma, tá? E aí conforme eu for postando, eu vou avisando para vocês, tá bom? Eu tive um problema com o áudio, com o meu fone, o meu microfone, ficou um chiado terrível, eu tive um trabalho enorme para poder diminuir esse chiado. Em alguns momentos eu não consegui diminuir, então eu espero que não atrapalhe muito e que vocês tenham paciência, que já eu vou melhorar o áudio, vou procurar melhorar a iluminação, tudo isso que eu sou ainda uma amadora de tudo isso aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, tá bom? E só um ponto importante também que eu quero falar com vocês é que eu não vou ficar respondendo perguntas do tipo eu tenho planeta na casa tal, no signo tal, e o que isso quer dizer? Me explica. Na verdade, eu não vou fazer consultas, né, de mapas. A ideia é que aquilo que eu achar que deve ser respondido, que dá para responder para vocês, eu vou responder. Mas ficar respondendo a esse tipo de pergunta, aí vai chover pergunta desse tipo e eu não vou ter mais tempo para nada. Então, só já deixando avisado, conforme vocês forem vendo o mapa de vocês, eu vou agir dessa forma, tá? Algumas perguntas desse tipo eu não vou responder, tá bom? Já qualquer dúvida quanto
ao que está sendo falado no curso, né? Aí sim eu respondo com todo prazer. E aquilo que eu puder responder, é claro, né? Porque eu também sou uma aprendiz, né? E ensinando a vocês, eu também estou aprendendo muito, tá bom? Então, beijinho e boa aula. Tchau! A primeira coisa que temos que ter consciência na astrologia é que a astrologia ela é geocêntrica. Isso significa o quê? Significa que os astrólogos colocam a Terra como centro do universo. Tá? Tudo que está acontecendo aqui na Terra, na verdade, são os planetas que estão girando em torno da Terra, o Sol e a Lua estão girando em torno da Terra. Então ficaria mais ou menos assim a ideia, né, que a gente tem dentro da astrologia. A Terra no centro, aí logo depois vem a Lua, vem Mercúrio, vem Vênus, e onde estava a Terra vem o Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tá? Então essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. Obviamente todos nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, mas a gente precisa entender que nós estamos na Terra. E por estarmos aqui na Terra, as coisas estão acontecendo para nós. Então, nós somos o ponto de referência. Então, nós somos o ponto em que tudo gira ao nosso redor. Agora, falando um pouco da eclíptica, que é um ponto importante na astrologia, entendermos o que é a eclíptica dentro da astrologia. A eclíptica é essa linha aqui, ó, em que o Sol faz o seu movimento durante todo o ano. Então, leva 365 dias para dar essa volta na eclíptica, tá? E aqui nessa eclíptica é que estão as constelações. E dentro dessas constelações, essa aglomeração de estrelas faz com que tenhamos os signos. Então, conforme o Sol vai girando em torno dessa eclíptica, o Sol vai passando pelo zodíaco, então pelos signos, né? Então é por isso que se diz, por exemplo, quando a gente chega no mês de agosto, lá pelo dia 15 de agosto, o Sol está passando pela constelação de Leão. Ou lá em dezembro, né, lá no dia 23 de dezembro, o Sol está passando pelo signo de Capricórnio. Um outro ponto importante que eu acho que vale a pena citar e falar e ensinar é sobre as eras, tá? Que na verdade é mais conhecido como grande ano sideral. É uma rotação da Terra que é extremamente lento, que são pontos de cruzamento no Equador, tá? Na linha do Equador, e que os astrônomos eles chamam de equinócios. Então, conforme o Sol vai fazendo esse cruzamento ao longo de cada grande ano sideral, à medida que a Terra faz essa lenta rotação, os pontos de cruzamento do Sol se deslocam levemente com relação às estrelas ao fundo, de maneira que o Sol parece se aproximar da constelação vizinha. Então, na verdade, esse é o movimento que ocorre, né? Conforme cada equinócio vai acontecendo e essa rotação lenta, o Sol vai se aproximando das constelações, tá? O Sol vai caminhando pelas constelações. Lembrando que as estrelas são fixas, tá? Então, é o movimento do planeta que dá essa sensação, tá? De que o Sol tá se movendo, né, nas constelações, nos signos. E esse fenômeno é conhecido como precessão dos equinócios, tá? Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é sobre a precessão dos equinócios. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a fundo sobre isso, busquem no Google, podem buscar pelo O Grande Ano Sideral. Eu acho que o Wikipedia vai ter lá um texto bacana explicando sobre isso. Ou então a precessão dos equinócios. Vocês conseguem encontrar bastante artigo e conseguem encontrar muita informação sobre esse assunto. Então esse grande ano, na verdade, ele mostra as eras. E esse vídeo que eu tenho aqui vai mostrar bacana. Então vou dar um play aqui para vocês entenderem. Antes, deixa eu só explicar. A Terra ela tem uma inclinação de mais ou menos 23 graus, tá? E conforme essa rotação vai acontecendo e o eixo dela faz esse movimento de peão. Então, daí surgiu o grande ano sideral. Então, vocês vão ver aqui agora, tá?
com o play aqui, eu apertei o play. Aqui está a inclinação de 23 graus. Aqui está a eclíptica, que eu falei para vocês mais cedo. Aqui está a linha do Equador, que divide o norte e o sul. Então, tá aí. E conforme os equinócios vão acontecendo, essa rotação também vai acontecendo. Então, começa a fazer esse giro que é muito lento mesmo. E para esse ciclo se completar, ele leva mais ou menos 26 mil anos para completar esse ciclo aqui. Tá? Então aqui a gente tem peixes, que tem 1 ano depois de Cristo. Né? Aí a gente está entrando agora na era de Aquário, 2000 anos se passaram. Aí depois vai ser Capricórnio, daqui a 4.000 anos. Aí em Sagitário, daqui a 6.000 anos depois de Cristo. Escorpião, daqui a 8.000 anos depois de Cristo. Isso quer dizer o quê? Para passar por cada signo, o Sol ele nasce durante 2.000 anos no mesmo signo. Então, o Sol está nascendo, né? Ele leva 2.000 anos nascendo no mesmo signo, na mesma constelação. Aí, conforme vão passando os anos, esse movimento bem lento, né? Esse grande ano vai se movimentando, e aí o Sol vai nascendo na constelação seguinte, e assim vai. Então a gente saiu da era de peixes, né? E a gente tem Jesus como o maior exemplo dessa era, né? E a gente vê que a humanidade foi muito ligada aos princípios, né? Das crenças, da religião. Tivemos muitas guerras santas, né? E por aí vai. E agora a gente está entrando, já estamos sentindo as energias da era de Aquário, né? E é bem óbvio isso, a gente consegue ver que realmente a gente chegou nessa era, que a gente entrou na era de Aquário. Desde 1970 nós já estamos sentindo, já estamos nessa transição entre era de peixes e era de Aquário. A partir de 1994 a gente já começou a sentir com muito mais força, até 2002, 2013 a gente já estava sentindo com muito mais força. E algumas pessoas, muitas pessoas acreditam que entramos na era de Aquário no dia 12 de dezembro de 2012. Pelo calendário maia, muitos acreditam que essa mudança, né, ocorreu, que o Sol realmente entrou no signo de Aquário no dia 21 de dezembro de 2012. Então, e é bem claro isso, né? A gente vê que em 2013, ali em junho de 2013, o Brasil já começou a ter um outro comportamento, né? E os jovens já saíram para as ruas, já saíram reivindicando justiça, já saíram pedindo uma boa política, uma melhoria para toda a sociedade. E antes disso, um pouco antes disso, desde 2013, o mundo inteiro, né, o planeta Terra, quase todos os continentes estão tendo protestos nas ruas, jovens indo para as ruas, lutando por direitos, né, erguendo bandeiras. A gente vê que já há bastante tempo, por exemplo, mas desde 2013 entrou com toda a força a luta dos homossexuais por direitos iguais, né? As mulheres que estão nessa luta também. Então, assim, a gente já está nessa era há bastante tempo. Ali em 1994 até os 2001, foi aonde ocorreu o grande boom da informática, né? E a comunicação se tornou muito mais rápida e prática. O mundo se tornou globalizado, né? Entrou a internet no meio dessa história. Pessoas de todo mundo conseguiam se comunicar um com os outros, né? E comunicação e tecnologia está ligado ao signo de Aquários. E de 2001 até 2013, nunca se viu a tecnologia andar tão rápido como está andando. Nem as pessoas que estão ligadas à tecnologia conseguem acompanhar direito a evolução que está acontecendo, né? Tá tudo indo muito rápido, e isso tudo é Aquários. Então a gente saiu de uma era de peixes onde as pessoas elas eram muito conservadoras, né? Muito ligada à religião, tinham que seguir uma religião
esses 2000 anos foram completamente marcados pela religião. Isso aí não tem como a gente negar, né? Pena que muita gente não entendeu a mensagem de Cristo, porque se a gente lê a Bíblia ou estuda realmente o que Cristo quis dizer, está completamente ligado e linkado com o que a Era de Peixes traz, que é a compaixão, que é a fé, que é a certeza de entender que não existe um mundo físico só, que existe um mundo abstrato, um mundo espiritual por trás de tudo. Só que aí o homem pegou toda essa informação e acabou transformando numa grande bagunça, numa grande zona, e a Era de Peixes acabou, né, do jeito que a gente viu por aí, um monte de guerra santa, um monte de coisa ruim acontecendo, e também muitas coisas boas, né? Ali a gente teve afirmação de várias religiões, inclusive espiritismo, né? Então, assim, tiveram bastante coisas legais aí também acontecendo, né? Então é isso, só para vocês entenderem sobre as eras e como funciona esse ciclo. Só lembrando que essa rotação aqui da Terra, né, dos equinócios e tudo, faz com que essa rotação aqui que ocorre seja no sentido horário. Então parece que está andando de trás para frente. Então dá a sensação, né, que, poxa, por que não está indo de Áries para Touro? E está indo de Áries para Peixes, de Peixes para Aquário e assim vai, né? É porque esse movimento é no sentido horário, tá bom? Por isso que vai andando de trás para frente no zodíaco, tá bom? E finalmente chegamos em como ler um mapa. Bom, essa parte é importantíssima. Seria bacana se vocês pegassem um caderno e fizessem anotações e sempre que pudessem voltassem a esse vídeo para assistir e para gravar essa parte, porque ela vai ser simplesmente essencial para o resto, para todo o resto na astrologia. Bom, essa aqui é a mandala astrológica, tá? E cada partezinha dela tem um significado. Eu vou mostrar primeiro aqui, que tem os nomes escritos, porque eu acho que com as palavras escritas, né, ajuda a lembrar. E vocês tomem nota, né, tentem memorizar os planetas todos os signos, né, todos os símbolos que tem, os nomes, o que significa, né, o horário também é importante, que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então aqui a gente tem um cinturão zodiacal com os signos, tá? Então sempre começa com Áries, então a gente tem o signo de Áries, aí vem Touro, aí vem Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então já tentem lembrar e visualizar e gravar estes símbolos aqui, tá? Aí nós temos os planetas. É importante dizer que na astrologia Sol e Lua são vistos como planetas, então não julguem porque eles são vistos dessa forma, tá? Os astrólogos, óbvio, todos nós sabemos que não são planetas, mas dentro da astrologia eles são classificados como planetas, tá? Então a gente tem o Sol, a gente tem a Lua, tá? Esse aqui é o Sol, esse é a Lua, esse aqui é Mercúrio, esse aqui é Vênus, aí a gente tem Marte, onde é que está Marte? Marte, tá aqui, Marte, aí aqui depois de Marte vem Júpiter, né? Tá aqui, ó, que é esse símbolozinho aqui. Aí vem Saturno. Aí vem Urano, que é esse aqui. Netuno, que está... Netuno tá aqui. Netuno. E Plutão, tá? Que é esse aqui. E aqui nesse mapa tem o eixo nodal, tá? O eixo nodal sul, que parece uma sacolinha, e eu costumo dizer que é a bagagem, né? É como se fosse uma mochila com tudo aquilo que a gente viveu, com todas as experiências do passado, né? E aqui em cima a gente tem o eixo nodal norte, tá? Que ele parece esse headphonezinho aqui.
Só que eu vejo isso aqui como sabe aquelas redes de caçar borboleta? É mais ou menos assim. Eu enxergo dessa forma. O eixo nodal norte, ele é essa redinha que a gente sai pela vida caminhando e todas as experiências novas que a gente tem, tudo novo que a gente experimenta, entra dentro dessa sacolinha, né? Entra dentro dessa rede, né? Então aqui é para onde a gente vai ter que ir, né, nessa vida. Esse aqui é o nosso norte, né, nessa caminhada. Tá? E aqui é o eixo nodal sul, que é de onde a gente vem, de vidas passadas, né? Toda a nossa experiência, todo o resultado de todas as vidas que nós tivemos. Tá? Aqui tem a roda da fortuna, tá? Esse aqui é o símbolozinho da roda da fortuna. Tá? Aqui tem Quiron, que também nós vamos falar mais adiante, só para vocês saberem os nomes, mas primeiro a gente vai ver esses principais, tá? Os planetas principais, que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá? São esses que a gente vai estudar primeiro, tá bom? Bom, aí aqui a gente tem um mapa, né? Em que a gente tem a divisão, o mapa natal, ele tem 4 principais divisões. Aqui, que eu acho que muita gente já ouviu falar, fica o signo ascendente, tá? E o ponto, né? Ascendente, então aqui é o ascendente, aqui escrito. Aqui é o descendente, do outro lado é o descendente, tá? E aqui está escrito. O que é ascendente e o que é descendente? Aqui é como se a gente estivesse aqui, a Terra estivesse aqui bem no meio, tá? E aqui é aonde o Sol nasce, é aonde o Sol ascende, ou aonde o planeta está nascendo, ou aonde o signo está nascendo, é o horizonte, tá? Então aqui é como se fosse 6 horas da tarde. E cada casa dessa aqui, ó, ela leva 2 horas para mudar. Então aqui é 6 horas da manhã, aí vem 7 até metade e 8 horas. De 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 ao meio-dia. Então aqui, ó, essa outra linha aqui principal, nós temos o meio do céu e o fundo do céu. O meio do céu é o meio-dia, fundo do céu, obviamente, é a meia-noite. E o descendente, que é o oposto, aqui o Sol está nascendo, então aqui o Sol vai se pôr 6 horas da tarde. Então aqui, ó, é meio-dia, tem 2 horas cada casa, né? Então aqui, meio-dia até 1, de 1 até as 2, de 2 às 3, de 3 às 4, de 4 às 5, de 5 às 6. E assim continua, né? De 6 às 7, de 7 às 8, fechou mais uma casa. De 8 às 9, de 9 às 10, fechou mais uma casa. Tá? Uma outra coisa que é muito importante na astrologia são as casas. São 12 casas, tá? que tem, e cada uma é um setor específico da astrologia, que nós vamos falar mais a fundo mais lá para frente. E cada casa dessa tem, em média, 30 graus, tá? E são 12 casas, tá? E 12 casas que estão relacionadas a um signo. Então, a gente tem a casa 1, que está relacionada ao signo de Áries. E as casas, é importante dizer, elas são fixas, tá? Então, elas não mudam. Você pode nascer a qualquer hora do dia, que as casas vão estar no mesmo lugar, tá? O que muda são os signos e os planetas. Então, aqui na casa 1, a casa 1 vai estar sempre relacionada ao signo de Áries, a casa 2 ao signo de Touro, a casa 3 ao signo de Gêmeos, a casa 4 ao signo de Câncer, a casa 5 ao signo de Leão, a casa 6 ao signo de Virgem, a casa 7, a famosa casa 7, muita gente quer saber dela, né? Que é a casa do casamento. A casa 7 está relacionada a Libra, a casa 8 está relacionada a Escorpião, a casa 9 a Sagitário, a casa 10 também, que é muito importante, muita gente quer saber pelo lado profissional, está relacionado a Capricórnio, a casa 11
que está relacionado a Aquário, e a casa 12, que está relacionada ao signo de Peixes. Estar relacionado não significa que é o signo, tá? Eles têm características parecidas, né? Um complementa o outro, tá? De alguma forma. O signo e a casa tem uma energia afim, tá? Então aqui são as casas. Uma outra coisa que é importante falar são os graus. Então esses numerozinhos que estão aqui, ó, tá? Aqui em Saturno, né? A gente tem 12 graus e 29 minutos, tá? Então aqui é o grau e aqui é o minuto, tá? Só para vocês já irem entendendo, aqui, ó, o signo de Virgem está ascendendo a 3 graus e 52 minutos. Então essa pessoa, ela tem o ascendente a 3 graus e 52 minutos do signo de Virgem. Então o ponto ascendente dela é esse, tá? E o eixo nodal, por exemplo, aqui está, o eixo nodal norte está a 19 graus e 43 minutos do signo de Touro. Tá? Os planetas, eles andam, né, fazem esse movimento, tá? E os signos, eles fazem esse movimento, que eu vou mostrar para vocês depois, dentro do Solar Fire, que dá para vocês verem esse movimento bacana, dá para entender melhor visualizando. E essas linhas que tem aqui, ó, a gente tem essas 4 principais linhas, né, essas 2 principais linhas aqui, né, que formam um grande X aqui. Isso aqui, ó, essas linhas, elas são chamadas de cúspide, tá? Vou falar mais uma vez, cúspide. Então aqui, ó, aqui está o nome cúspide da casa, tá? Então são as cúspides das casas aqui, tá? Então é onde está iniciando cada casa. Então é importante vocês entenderem o que é cúspide, tá? Esse aqui, ó, IC, né? Esse imuncone aqui, isso na verdade quer dizer fundo do céu, tá? E MC quer dizer meio do céu, tá? Aqui é meio-dia e aqui é meia-noite. Aqui é 6 horas da manhã, aqui é 6 horas da tarde. Então, se uma pessoa fala assim, eu nasci às 10 horas da manhã. Então, se a pessoa nasceu às 10 horas da manhã, no signo de Peixes, você já deduz, já consegue descobrir mais ou menos que ela provavelmente vai ter Virgem como ascendente. Então, quando a pessoa fala mais ou menos que nasceu de manhã, de tarde e de noite, já dá para descobrir qual é o ascendente dela, né? Pelo menos ter uma ideia de qual poderia ser o ascendente da pessoa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também por isso, né? Não sair falando muito, porque as pessoas que entendem de astrologia pescam tudo, né? E tem os aspectos também, tá? Essas linhas aqui dentro é como estes planetas estão se comunicando. Então, é a comunicação entre eles. E uma coisa que a gente vai ver também lá na frente vai ser sobre os elementos, tá? Cada signo desse traz a força de um elemento, né? Então a gente tem o elemento água, a gente tem o elemento fogo, a gente tem o elemento terra, a gente tem o elemento ar, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui já é o Solar Fire, tá? Que é um programa que eu uso, que depois eu vou passar para vocês tudo direitinho, todas as dicas de site, as dicas de programas, tudo direitinho para que vocês possam usar no futuro. Então, eu configuro, os meus mapas são super coloridos, eu adoro cor, né? Então, e assim, eu gosto dessa visualização, né? Já bater o olho, já ter a ideia de quais são os signos de fogo, quais são os signos de água, né? Não é nem para saber quais são, mas já fazer essa leitura aqui. Tá com água, tá vendo? São os mesmos elementos que estão aqui, então eles combinam e a comunicação entre eles é bem simples, é bem tranquila, né? Quando não combinam os elementos, a comunicação já fica um pouco mais tensa, né? E quando a comunicação e quando os elementos um ajuda o outro, então, por exemplo, o ar alimenta o fogo, então, na verdade, aqui já vem
uma comunicação mais tranquila, né? Mais de ajuda, né? Um ajuda o outro. Então, assim, isso aqui, essa bola colorida cheia de risco aqui, é como esses planetas estão se comunicando e, obviamente, como cada signo desse que traz o seu próprio elemento, estão agindo, né? Qual a energia que estão mandando. Então, tudo isso faz com que essa comunicação aqui aconteça, tá? Isso eu vou falar mais a fundo mais à frente também. Então, só para vocês saberem, Áries é o elemento fogo, Touro é terra, Gêmeos é ar, Câncer é água, Leão é fogo, Virgem é terra, Libra é ar e Escorpião é água. Aí nós temos Sagitário, que é fogo, Capricórnio, que é terra, Aquário, que é ar, e Peixes, que é água. Tá? Então, esses são os elementos para cada signo. É importante vocês guardarem isso também, aprenderem, memorizarem isso, e vão estudando, tá? Sempre que possível. Deem uma lida, tentem gravar todos esses símbolos, todos esses sinais, tá? Aqui os aspectos, para vocês entenderem melhor, porque é melhor de ver. Esse aqui é o trígono, tá? Que é esse triângulo, que é um dos aspectos mais harmônicos que existe dentro da astrologia. Aqui a gente tem o sextil, que é como se fosse essa estrelinha aqui, tá? É chamado de sextil. E depois eu vou falar bem mais a fundo sobre os aspectos, tá? Só para vocês já saberem, tá? Aqui já é a oposição, que são essas duas bolinhas com risco no meio, já é a oposição, é quando um signo está a mais ou menos 180 graus do outro. Então aqui nós temos a oposição. E aqui, que já é um aspecto um pouco mais tenso. E aqui já é a quadratura, tá? Que é esse quadradinho aqui, que é um aspecto bem tenso. Então, esses são os 4 principais aspectos. Obviamente tem vários, né? Tem muitos outros aí, mas esses são os principais. Então, por enquanto, se vocês quiserem saber, esse aqui que eu gosto de ver também é o quincúncio, tá? Ele chama quincúncio, que parece esse casinho assim de lado, tá? E tem outros aspectos também, que mais lá pra frente a gente vai dar uma olhadinha, tá? Então é isso. A princípio, depois eu vou falar das casas, eu vou explicar direitinho, tá? Quais são os signos cardeais, que são esses que são mais importantes, né? Então, o signo que é a casa 1, que é a casa 4, que é a casa 7, que é a casa 10. São essas 4 casas, elas são cardeais, né? Então, tem os signos, as casas fixas e os signos fixos, né? Por exemplo, Touro é super fixo, né? Leão também é fixo. Então, tudo isso eu vou explicar para vocês mais à frente, tá? Conforme a gente for entrar em assuntos mais específicos. Tá certo? Isso aqui é só para vocês já irem se familiarizando com o que é um mapa natal, tá? E saber os nomes, os graus, os minutos, né? O nome dos planetas, os signos todos e os aspectos que estão aqui. E, muito importante, as casas, tá? As casas, lembrando mais uma vez, elas são fixas, elas não se movem, tá bom?